Olá, mestres memoráveis, tudo na paz de Cristo? Hoje eu quero meditar com você num texto super interessante e importante para todos nós. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 5, versos 8 e 9. Diz assim: Sede sóbrios e vigilantes, porque o diabo, vosso adversário, anda em vosso derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa devorar. Resisti firmes na fé. Inicia o versículo 9. Eu queria meditar com você por alguns minutos sobre esse texto que é de suma importância, de bastante relevância para a nossa vida cristã, para a nossa batalha espiritual, para que a gente possa estar revestido do poder de Deus para resistirmos de fato às tentações do inimigo. Algumas verdades Pedro traz para a gente. Primeiro, nós temos um adversário. O diabo não é um mito, não é uma lenda, não é algo criado para atemorizar o povo de Deus. Não, o diabo de fato existe. O reino de Deus tem um adversário. O reino de Deus tem um inimigo que é o reino das trevas. O diabo, Satanás, ele que se organiza para tentar o povo de Deus de todas as maneiras. Não fique você pensando que é apenas uma lenda, é um mito, é uma historinha. Ele de fato existe, o apóstolo Pedro fala isso. Tá? O diabo é o vosso adversário e ele fica preparando ali estratégias para te destruir e para me destruir. O Pedro continua dizendo, sabe quais são as estratégias que ele utiliza? Como um leão, ele fica ao nosso derredor, ao meu derredor, ao seu derredor, esperando um motivo, um momento, uma falha, uma brecha para que ele possa intervir, para que ele possa operar as suas maldades em nossa vida. Você já parou para assistir um leão quando ele está querendo pegar uma presa? Ele fica na espreita, ele fica devagarinho, ele vai andando, dando passadas e pegadas lentas e calmas para não assustar a sua presa, fazendo com que ela fuja. Muito pelo contrário, ele vai devagarinho, ele vai ao derredor, ele vai cercando a sua presa. Da mesma forma, é o nosso adversário. O diabo ele fica ao nosso derredor, devagarinho, calmamente, esperando uma falha nossa, esperando um vacilo nosso, esperando que a gente pise na bola para que ele venha a fazer aquilo que ele sabe mais fazer: matar, roubar e destruir. E o Pedro continua, um leão que ruge. Deixa eu abrir um parêntese aqui para a gente meditar. Você já viu um leão devorando a sua presa e rugindo? É óbvio que não, porque a ideia, a intenção do rugir do leão não é comer a presa, é simplesmente amedrontá-la, intimidá-la, fazendo com que a sua presa saia do meio do seu bando, saia do meio do seu rebanho. Da mesma forma acontece com a gente. Às vezes o inimigo tenta nos destruir quando ele percebe que nós estamos amedrontados, pisando na bola, falhando com Deus. Aí ele vem e começa a rugir, botando conversas na nossa cabeça, fazendo com que a gente se envergonhe e decida entregar os nossos cargos na igreja, entregar o nosso ministério, sair de dentro do rebanho do povo de Deus. E dessa forma fica muito fácil para o inimigo devorar. Primeira estratégia que ele utiliza: ficar ao nosso derredor, olhando, analisando, espreitando, observando tudo aquilo que a gente faz, sempre com o intuito de fazer com que a gente peque, falhe, erre, para que ele possa rugir, gritar no nosso ouvido e a gente fique com vergonha e saia do aprisco. Por quê? Continua o texto no versículo 8. Porque ele fica buscando a quem possa devorar. Primeiro, Pedro vai dizer que ele é real, não é um mito, não é uma lenda. Segundo, o Pedro vai dizer que ele fica ao nosso derredor esperando um vacilo nosso. Terceiro, que ele vai rugir para que nós venhamos a sair do meio do rebanho. E, mais uma vez, o quarto, ele fala o seguinte: o intuito dele é te matar, é devorar, é engolir. Não é ficar brincando não, gente. O inimigo realmente está disposto a triturar as nossas vidas.
Essas são as estratégias de Satanás contra a nossa vida. Então, por isso, nós precisamos estar firmes na fé. Pedro também não mostra só as estratégias do inimigo, mas também mostra as armas que nós vamos utilizar para combater e vencer o inimigo. Primeiro ele fala, sede sóbrios. Precisamos ter sobriedade, precisamos ter equilíbrio, precisamos ter consciência da nossa participação no reino de Deus, de como devemos conviver, de como devemos agir, de que atitude temos que ter. Depois ele fala, seja vigilantes, ou seja, esteja com os olhos abertos, com os ouvidos atentos, tenha discernimento espiritual para compreender o que é de Deus e o que não é, seja sóbrio, seja vigilante, resistam firmes na fé. E aqui eu queria complementar o texto de Pedro com Tiago capítulo 4, versículo 7, quando ele diz, sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. É fato que ele pode fugir de mim e de você, o inimigo, mas para isso eu tenho que resistir. E para que eu possa resistir ao diabo, eu tenho que me sujeitar a Deus, me prostrar ao Eterno, desejar a presença do Pai mais do que todas as coisas. Sujeitai-vos a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Por favor, em o nome de Jesus Cristo, para o seu bem espiritual, perceba a voz de Pedro falando ao seu ouvido, à luz do Espírito Santo de Deus guiando seus passos e dizendo, se errar, se falhar, não se envergonhe, não se amedronte, não se intimide com o rugido do leão e não saia de dentro do aprisco, continue junto com o povo de Deus, tá bom? Porque em saindo o inimigo vai fazer a festa com a sua vida. No mau sentido, infelizmente, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Que possamos estarmos firmes na fé, resistindo todas as coisas, na fé, conscientes, sóbrios, equilibrados, vigilantes e buscando sempre a face do Pai Eterno todos os dias, para a glória de Deus. Pense nisso, fique na paz de Cristo e seja memorável.